Braz prometeu o seguinte: 3 contratações de altíssimo nível e de um jogador de nível mundial. Quando eu falo, o que eu entendo com nível mundial? Nível mundial não é Vidal. Nível mundial não é Luizito Soares. Nível mundial, o que eu defino como nível mundial? O que você define como nível mundial, Cleito Júnior? Perdão, não prestei atenção na sua pergunta. Tá vendo como é que é? Não, eu tava mandando um bagulho aqui, uma ideia que eu tive pra Gabriela postar no Instagram lá do Zona. Mas, por favor, refaça a pergunta. Fica um clima chato, mas eu vou ter que repetir. Mas pra tu ver o que a gente passa. Filha da puta. Mas assim, ele prometeu 3 contratações de um alto nível. Isso aí eu entendi, eu não entendi a pergunta. E um jogador de nível mundial. O que você entende de jogador de nível mundial? Porra, o que eu entendo de jogador de nível mundial, temos exemplos dentro do próprio Flamengo de jogadores de nível mundial. São eles Felipe Luiz, Davi Luiz, jogadores que foram campeões ou não, né? O Felipe Luiz teve ali suas passagens e tal, ganhou, mas não foi uma Champions League, por exemplo, como foi o Davi Luiz. Mas a nível mundial é isso, Bigode, um jogador que seja inquestionável. O que eu quero dizer com inquestionável? Vamos dar um exemplo que a galera do chat está falando aqui. Di Maria. O Di Maria vai ter alguém que pode falar assim, não, o Di Maria tá velho. Então houve um questionamento. Mas você também não pode falar que o Di Maria não é uma puta de uma contratação a nível mundial para o Flamengo. Um jogador que é extremamente renomado a nível Europa, jogou ao lado de grandes jogadores e ainda por cima acabou de ganhar uma Copa do Mundo fazendo gol na final, porra. Então, assim, isso para mim é um jogador de nível mundial. O Oscar é jogador de nível mundial, pô. Jogou Copa do Mundo, teve o seu auge, jogou bem no Chelsea quando jogou. O Coutinho é nível mundial? É nível mundial, porra. Tu não ia querer ter um jogador por... Porra, ele tá uma merda agora. Mas é um jogador que voou no Liverpool, jogou no Barcelona, porra, jogou em seleção brasileira, jogando pra caraca. Isso é jogador de nível mundial. Vamos dar um exemplo do que não é uma contratação de nível mundial agora, Bigode? Cebolinha. O Cebolinha ainda não se provou a nível mundo. É uma boa contratação que foi feita, mas não a nível mundial. O Vidal é uma boa contratação a nível mundial, só não mostrou futebol ainda. Então, acho que eu consegui te dar exemplos do que eu espero nível mundial. É que eu penso diferente de nível mundial. Eu penso diferente do que é nível mundial. Se eu viro para você, Cleitinho, e falo assim, esse jogador é de nível estadual. É aquele jogador que consegue fazer alguma coisa no campeonato estadual do Rio de Janeiro. Sei lá. Fábio Bala. Lembra do Fábio Bala? Fábio do Bala. Fluminense? Foi artilheiro do Campeonato Carioca. Só tinha nível estadual. Jean. Era o que a galera falava do Aleph Manga, quando surgiu no Volta Redonda. Esse cara aí é só campeonato estadual, é Volta Redonda. Era isso. Para mim, isso é nível estadual. Quando eu viro o cara fala é nível nacional, é o cara que só joga aqui. Que acaba sendo o nível nacional nosso, por o Brasil ser o maior país econômico da América do Sul, acaba também sendo um nível sul-americano. Acaba misturando os dois. Gabigol tem nível para a Europa? Não tem. Não tem. Eu não consigo afirmar isso para você. Não, então não vou afirmar. Eu não quero entrar naquela seara também de o cara fracassou lá. O mesmo foda-se que eu tô falando de futebol, eu tô falando de futebol mesmo. Não, eu entendi. Mas o mesmo foda-se que você mandou para essa situação dele de não indo bem na Europa, eu caguei, porque ele tá indo bem pra caralho no Flamengo. Tá bem, o importante é aqui. Amém. E já era, entendeu? O importante é aqui. Eu não vou nem cravar. Eu acho que o Gabigol não fez a melhor escolha. O que eu quero dizer com isso? O Gabigol teve o mesmo trajeto do Paquetá. O Paquetá, quando chega no Milan, também não voa. O Paquetá precisou dar um passo para trás numa liga nivelada naquela prateleira que ele estava no Lyon, e ele conseguiu ir bem a ponto de ele chegar. Nem tá tão bem hoje num West Ham da vida, mas ainda assim é uma Premier League. Não vou nem entrar nessa para não desvirtuar, mas vou dar um exemplo. Dudu é um nível nacional. E assim, talvez o mais alto nível nacional, vamos dizer isso assim. Isso aí, o Dudu, eu acho que seria titular em quase todos os times do Brasil. No Flamengo ele disputaria. No Flamengo ele ia disputar. O Everton Ribeiro, a mesma coisa. Ele tá num nível nacional. Entendeu? O Gabigol, depois a gente debate sobre isso. Quando o cara vira assim, nível mundial, para mim é nível Europa. Né? Porque é onde é jogado o maior clube.
quando fala nível mundial, para mim não é histórico. Para mim não é histórico. Luizito Soares hoje não tem nível mundial. Vidal hoje não tem nível mundial. Quando o cara vira e fala, estou trazendo um nível mundial, não é o Felipe Luiz. Não é o... Vamos pegar um veterano, não é o Daniel Alves. Não é histórico. Nível mundial é o cara jogaria em qualquer time, não necessariamente precisa ser titular. Jogaria em qualquer time do mundo. Isso, para mim, é nível mundial. Eu entendi o que você quer dizer. Você quer dizer. Trazendo mais uma vez o exemplo do Dudu. O Flamengo hoje, trazendo o Dudu, estaria trazendo um dos melhores jogadores na nível nacional. Você trazer um Felipe Luiz, que já está voltando para o Brasil, não é uma contratação que você está pau a pau com os caras lá fora. Você quer que o Flamengo dispute com, por exemplo, vamos dizer um time merda aqui. Mas o Flamengo disputou contra o Fulham e venceu a disputa e conseguiu trazer um jogador. O Flamengo, na hora que disputa... Vamos dar o exemplo do Enzo Fernandes. O Flamengo estava na disputa, o Benfica veio e pagou mais. Se o Flamengo cobrisse, seria uma proposta a nível mundial, dadas as circunstâncias do Enzo Fernandes agora, não naquele momento. É isso, é disputar com o cara lá fora, o cara bem hoje. Entendi. Seria uma baita de uma contratação. Tá? Mas assim, nível mundial, Felipe Coutinho hoje não consegue ser titular do Aston Villa. É isso que eu tô falando. Se ele vira para mim e fala assim, ó, eu vou trazer um nome de impacto, aí o Felipe Coutinho entra e tá tudo certo. Aí tá tudo certo. Quando ele fala nível mundial, o Di Maria hoje seria titular. Di Maria bem fisicamente, sei lá, para os próximos 1 ano, 2 anos, o Di Maria seria titular em 80% dos times. Você vai excluir aí talvez o Real Madrid, o Barcelona. Na Espanha, por exemplo, eu não vejo o Di Maria só jogando no Real e no Barcelona. Ele bem, fisicamente, tá? Ele bem fisicamente. Na Itália, ele só não jogaria onde? Bem fisicamente. Ninguém. Todo ele tá na Juventus hoje, então se ele não... Ele não tá bem fisicamente, é isso que eu tô te falando. A gente analisar fisicamente. Sim. Né? Fisicamente. É isso que eu tô falando pra você. Então, assim, pra mim, nível mundial... Se ele traz um Quinteiros e um Alcaraz, o Anderson Talisca, um Rossi, Diego Rossi, para mim ele tá enganando o torcedor. Se essa fosse a janela do Flamengo, você se sentiria enganado? Não, eu gostaria. Eu acharia boa a contratação. Diego Rossi é bom jogador, né? Não sou fã, mas é bom jogador. O Talisca eu acho um jogador interessante. O Gerson eu acho um jogador interessante. E se vier esse menino aí, Alcaraz, eu também acho um jogador interessante. Eu gostaria da janela. Mas eu ia olhar na cara do Braz e falar assim, você é um puta mentiroso. E para de fazer essas bravatas. Falou, cumpre. Para com esse nível. Porque ele falou isso, ele não falou em um lugar só, não. Ele falou em vários lugares. Vai trazer um jogador... Em um período muito específico do ano. Antes do Flamengo ganhar a Libertadores. E sempre aqui, ó. Sempre aqui um adesivinho de campanha no peito. E um segundo ponto, Bigode, isso que você falou é interessante. Você chegou a ver a entrevista dele na Flá TV ontem? Não, fale. Que ele falou o seguinte, ele falou que pela janela que o Flamengo fez no meio da temporada, seria muito difícil fazer um bom início de janela. Foi basicamente isso, trazendo Vidal, Ayrton Lucas, Pulgar, Varela, esses jogadores. Porra, cá entre nós, Bigode, não foram exatamente essas palavras, mas foi mais ou menos isso que ele quis dizer. Ele citou os jogadores e tudo mais, ele falou que seria muito difícil fazer uma janela em janeiro muito forte por conta dessas contratações que ele trouxe nessa janela do meio do ano. Então já está recuando. Recuando. Mas sabe qual é o problema, Bigode? Ele dá essas declarações em setembro. Esses jogadores já estavam aqui antes de setembro. Ele já sabia dessas negociações que o Flamengo tinha feito. Todos esses jogadores já estavam vestindo a camisa do Flamengo. Não era novidade para ele. É isso não, que ele falou, o Cleiton, então, ele falou isso. Realmente foi tudo da boca para fora. Tá ligado quando a gente fala que o maluco é 2 papos? O Braz tem 3, filho, de tão grande que é isso aqui. Sim, parece que tem uma criança ali dentro. Se cortar, é uma cesárea ali, é uma criança. Então, assim, o que eu tô falando para você é o seguinte, não, Cleitinho, isso foi uma entrevista que ele deu mais de uma vez, mas a última que eu vi foi pro Benja, naquele programa que tem um Benja, o Kleber Gladiador, não é? Ele fala isso antes da final, ele falou assim, ó, se o Flamengo ganhar o Atlético Paranaense,
Então já estão todos esses jogadores. São 4, nível mundial. Eu acho que na cabeça dele, o nível internacional que ele estava pensando era o Oscar. E para mim, eu vou de novo. Para mim, não é nível mundial. Para mim, não. Para mim, é uma puta de uma contratação. Mas não é nível mundial. O Oscar hoje, se decide voltar para a Europa, ele não joga em todos os times. Ele não joga em qualquer time. Ele não joga. Como o Hulk saiu de lá também, não jogaria em qualquer time. Como qualquer outro que saiu de lá também não vai ganhar outro time. Então, mano, tem que tomar cuidado com as palavras. Você diria que então nem o Dybala hoje é nível mundial? Não, o Dybala seria. Dybala seria. Eu acho que o Dybala conseguiria compor o elenco de qualquer time aí. Pelo que ele jogou na Juventus. A gente vai sempre pegar um curto espaço. Ele tá na Roma, né? Tá ele na não tá Roma. jogando mal na Roma, não. Não tá jogando mal. Não tá jogando mal. Tava na Copa do Mundo. Não jogou praticamente nenhum jogo. Jogou acho que 2 jogos só que ele entrou. Entendeu? Mas você vai pegar um recorte curto, Cleitinho. Há 2 temporadas ele tava comendo a bola e era o principal jogador da Juventus. Então, beleza. Entendeu? É diferente do Vidal. Vidal com 35 anos. Vidal hoje... Se ele bater na porta da Inter, então vai falar assim, eu não quero. Se eu bater na porta da Roma, a Roma vai falar, eu não quero. Mas continua sendo. A top prateleira Europa ele não pega mais. Não pega mais, porque bateu a idade. O Luizito Soares, porra, tu acha que ele tá vindo pro Grêmio porque ele tem um mercado na Europa do caralho? Não tem, irmão. Não, é. No máximo ele arrumar uma Turquia ali. Mas continua sendo uma boa contratação. Eu acho que o Grêmio, porra, fez uma cartada do caralho. Acho que vale a pena. Os valores que é ossado. Os valores 2 milhões estão tentando arrumar investidor. Eu vi Tem que avisar pro Grêmio que o último que usou esse negócio de investidor tá se fudendo para pagar o Daniel Alves até hoje. O Daniel Alves,